Elas pareciam inofensivas, mas por trás de olhares tranquilos, escondiam crimes que até os mais cruéis hesitariam em cometer. Algumas se tornaram tão perigosas que precisaram ser isoladas do mundo. Quem é a mulher mais mortal da história? Prepare-se para descobrir. Katherine Knight. Katherine Knight é um dos nomes mais conhecidos e assustadores da história criminal australiana. Katherine se destaca pela brutalidade de seus atos, que chocaram até os profissionais mais experientes. Nascida em 24 de outubro de 1955, Katherine teve uma infância turbulenta. Seus pais, Barbara e Ken Knight, iniciaram um relacionamento extraconjugal que causou um escândalo e obrigou a família a viver isolada. Dentro de casa, o ambiente era de violência constante. Ken frequentemente agredia Katherine e seus irmãos, às vezes até 10 vezes por dia. Na escola, Katherine mostrava comportamento agressivo e se envolvia em brigas regularmente. Aos 15 anos, abandonou os estudos e começou a trabalhar em um matadouro, onde se destacou no manejo de carne, aprendendo a cortar, desossar e esquartejar. Infelizmente, essas habilidades seriam usadas de maneira aterrorizante anos depois. A vida amorosa de Katherine foi marcada por violência e instabilidade. Seu primeiro casamento foi com David Stanford Kellett, um colega de trabalho. O relacionamento era caótico. Ela chegou a tentar estrangulá-lo na noite de núpcias e frequentemente o agredia. Após ter um filho, Katherine ameaçou machucar o bebê, o que levou David a deixá-la. Depois, ela se envolveu com David Saunders, mas o padrão de abuso persistiu. Katherine era extremamente violenta e chegou a matar o cachorro de Saunders para intimidá-lo. No final dos anos 1990, ela começou a namorar John Price, um homem respeitado por sua comunidade. A relação com John foi a mais trágica. Amigos relataram que ele vivia com medo de Katherine, que frequentemente o agredia e chegou a causar sua demissão. Em fevereiro de 2000, John tentou obter uma ordem de restrição contra ela, mas sua decisão veio tarde demais. Na noite de 29 de fevereiro de 2000, Katherine enviou os filhos de John para a casa de amigos e foi até a residência dele. Eles jantaram e, em seguida, foram para a cama. Enquanto John dormia, Katherine o atacou com uma faca de açougueiro, desferindo 37 golpes fatais. Após matá-lo, ela esfolou o corpo de John e pendurou sua pele em um gancho. Em seguida, decapitou-o e cozinhou partes de seu corpo, preparando uma refeição com batatas, cenouras, abóbora e beterraba. Katherine pretendia servir a comida aos filhos de John, mas foi interrompida pela chegada da polícia, alertada pelos colegas de trabalho de John, que estranharam sua ausência. Katherine foi presa no local e se declarou culpada de assassinato. Considerando a brutalidade do crime e sua falta de remorso, ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, tornando-se a primeira mulher australiana a receber essa sentença. Hoje, Katherine cumpre sua pena na penitenciária feminina de Silverwater, em Sydney. Outra mulher extremamente perigosa é Krista Pike. Krista Pike é uma figura trágica e aterrorizante na história criminal americana. Ela ganhou notoriedade como a mulher mais jovem condenada à morte nos Estados Unidos após a decisão histórica de Furman vs. Georgia. Aos 18 anos, ela cometeu um crime tão brutal que, aos 20, foi sentenciada à pena de morte. Mas o que poderia levar uma jovem a um ato tão extremo? Krista teve uma infância difícil, marcada por abandono escolar e falta de estrutura familiar. Tentando mudar de vida, ela ingressou em um programa de Job Corps em Knoxville, Tennessee, onde conheceu seu namorado, Tadarriel Shipp, e sua amiga Shadola Peterson. Krista e Tadarriel compartilhavam um interesse sombrio pelo ocultismo, formando uma relação perigosa. A obsessão de Krista começou quando ela acreditou que Colleen Slammer, uma colega de 19 anos, estava tentando roubar seu namorado. Apesar de Colleen negar qualquer envolvimento, Krista decidiu se vingar. Ela convenceu Tadarriel e Shadola a ajudá-la, planejando atrair Colleen para um local isolado sob o pretexto de fazer as pazes.
Em 12 de janeiro de 1995, o grupo levou Colleen para uma área de floresta, alegando que queriam compartilhar um cigarro. Quando chegaram, Krista e Tadariel começaram a agredir Colleen brutalmente, enquanto Shadola servia como vigia. A violência foi além de qualquer limite imaginável. Eles golpearam Colleen repetidamente até que ela estivesse gravemente ferida. A situação se agravou ainda mais quando o casal, obcecado pelo ocultismo, gravou um pentagrama no corpo de Colleen com um objeto afiado. Como golpe final, Krista esmagou o crânio da vítima com um pedaço de asfalto, matando-a. Em um ato macabro, ela levou um pedaço do crânio de Colleen como troféu. Após o crime, Krista retornou ao campus e começou a mostrar o pedaço do crânio a outros colegas. Não demorou para que as autoridades fossem acionadas. A polícia descobriu que 4 pessoas haviam saído juntas naquela noite, mas apenas 3 retornaram. Com o pedaço de crânio em sua posse e a confissão de seus cúmplices, Krista foi presa e acusada de homicídio de primeiro grau e conspiração para cometer homicídio. Em 22 de março de 1996, Krista foi condenada por todas as acusações. A conspiração resultou em uma sentença de 25 anos, enquanto o assassinato brutal lhe rendeu a pena de morte por eletrocução. Desde sua condenação, Krista tentou apelar diversas vezes, mas sem sucesso. Seu comportamento na prisão tem dificultado seus esforços para reverter a sentença. Em 2001, ela atacou uma colega detenta com um cadarço, quase estrangulando-a, o que resultou em uma acusação adicional de tentativa de homicídio. Além disso, em 2012, Krista foi pega em um plano de fuga junto com 2 cúmplices, Donald Kohut, um homem de Nova Jersey, e Justin Heflin, um agente penitenciário subornado. O plano foi frustrado, resultando na prisão de Kohut e na demissão de Heflin. Esses incidentes só reforçaram a gravidade de sua pena. Krista continua sendo a única mulher no corredor da morte do estado do Tennessee. Os promotores têm pressionado para definir uma data de execução, enquanto seus advogados lutam para que sua sentença seja reconsiderada. Se seus esforços falharem, ela fará história como a primeira mulher a ser executada no estado em mais de 200 anos. Seu caso permanece como um lembrete sombrio das consequências de escolhas impulsivas, violência extrema e falta de suporte adequado. A história de Krista Pike não é apenas sobre crime, mas também sobre tragédia e a busca incessante por justiça. Antes de continuarmos, gostaria de convidar você a se inscrever no canal para não perder mais vídeos interessantes como este. E se a brutalidade de Pike chocou você, espere até conhecer. Ana Marie Hernandes. Ana Marie Hernandes conquistou o apelido de Boneca, graças à sua beleza estonteante e estilo de vida luxuoso. Contudo, por trás dessa fachada encantadora, ela construiu uma reputação de traficante de drogas implacável e perigosa. Embora pouco se saiba sobre seus primeiros anos de vida, Ana se casou com Daniel Ledesma, um inspetor da alfândega e proteção de fronteiras em El Paso, Texas. Foi com ele que ela começou sua trajetória no crime organizado, trabalhando para um cartel de drogas vinculado ao cartel de Juárez. Entre 2005 e 2010, Ana e Daniel aceitaram até $1 milhão em subornos para facilitar o contrabando de cocaína pelas fronteiras. Além disso, eles forneciam informações aos cartéis sobre rotas seguras para transportar as drogas ilegalmente para os Estados Unidos. Ana também desempenhou um papel ativo, transportando pessoalmente drogas para grandes cidades como Chicago, Miami e São Luís. Graças à sua aparência sofisticada e de classe alta, ela raramente despertava suspeitas. Como todo império criminoso, o de Ana chegou ao fim. Em 2010, as autoridades desmantelaram suas operações. Ela se declarou culpada de conspiração para importação de substâncias controladas e suborno a funcionário público, sendo condenada a 10 anos de prisão. No entanto, Ana tentou escapar de sua sentença, fugindo para o México. Em 2015, foi capturada e extraditada de volta aos Estados Unidos para cumprir sua pena. Após cumprir parte de sua sentença,
Ana voltou a ser investigada, desta vez por crimes de fraude e falsidade ideológica. Entre suas novas atividades ilícitas, ela se fazia passar por funcionária do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, oferecendo ajuda falsa a imigrantes indocumentados. Ana prometia auxiliar na obtenção de residência no país, mas, na verdade, roubava milhares de dólares dessas pessoas vulneráveis sem prestar qualquer serviço. Em 2023, foi formalmente acusada de 10 crimes de fraude eletrônica e de se passar por funcionária federal. Ao se declarar culpada, enfrentou a possibilidade de uma nova sentença de até 20 anos de prisão. Ana Marie Hernandez é um exemplo de como o crime organizado pode usar a manipulação e uma aparência inofensiva para encobrir atividades perigosas. Desde subornos milionários e transporte de drogas, até fraudes contra imigrantes, atualmente, Ana aguarda a definição de sua nova sentença. E o futuro promete ser ainda mais sombrio para a boneca do tráfico de drogas. E agora, o caso mais chocante desta lista. Antoinette Frank. Antoinette Frank, uma ex-agente da polícia de Nova Orleans, é uma das mulheres mais mortais já mantidas em cativeiro. Sua trajetória começou em 1993, quando ingressou no Departamento de Polícia de Nova Orleans, NPD. Desde o início, havia dúvidas sobre sua qualificação, mas a força policial enfrentava uma grave escassez de agentes e decidiu contratá-la. Apesar disso, seu desempenho foi abaixo do esperado, chegando a ser cogitado que ela retornasse à academia de polícia para mais treinamento. Em novembro de 1994, Antoinette conheceu Lacas Rogers, um traficante de drogas. O envolvimento com Rogers foi imediato e intenso. Ignorando as implicações éticas e legais, ela iniciou um relacionamento com ele. Seu comportamento, já considerado inadequado para uma policial, tornou-se ainda mais alarmante. No ano seguinte, a parceria entre Antoinette e Rogers tomou um rumo mortal. No dia 4 de março de 1995, o casal arquitetou um crime brutal em um restaurante vietnamita gerido pela família Vu. Antoinette e Rogers haviam visitado o restaurante várias vezes naquele dia, mas na terceira visita, usaram uma chave roubada para entrar. Ronald Austin Williams, um colega policial de Antoinette que trabalhava meio período no restaurante, estava presente no local. Rogers atirou na nuca de Williams e disparou outras vezes, matando-o instantaneamente. Os irmãos Ha e Kong Vu, que estavam no restaurante, foram obrigados por Antoinette a entregar as receitas do dia anterior. Mesmo depois de cumprir as ordens, ambos foram executados a tiros. Enquanto isso, outro irmão, Quoc Vu, conseguiu escapar e correu para a casa de um amigo para relatar o ataque. Antoinette ouviu a denúncia pelo rádio da polícia e, em uma tentativa de finalizar o crime, retornou ao restaurante com Rogers. No entanto, a chegada rápida de outros policiais impediu que eles concluíssem seu plano. Em 28 de abril de 1995, Antoinette Frank e Lacas Rogers foram formalmente acusados por um grande júri. Ambos foram condenados à morte pelos assassinatos brutais. Enquanto Rogers teve sua sentença convertida para prisão perpétua, Antoinette permanece no corredor da morte, sendo a única mulher no estado da Louisiana com essa sentença. De policial a assassina, sua história é um lembrete sombrio de como o poder, quando mal utilizado, pode ter consequências devastadoras. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre a criança mais perigosa da prisão. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.